Esses nascimentos de animais são tão bizarros, raros e quebradores de recordes, você vai ficar pensando neles muito tempo depois que o vídeo terminar. Quando um fazendeiro na Sardenha entrou em seu celeiro certa manhã, não esperava encontrar algo que parecesse ter saído de um desenho animado da Nickelodeon. Entre uma ninhada de 5 filhotes recém-nascidos, um se destacou imediatamente, por ser verde vivo. Sim, verde. Não sujo ou coberto de musgo. Verde mesmo. Não se tratava de um truque de câmera ou iluminação estranha. O pelo do filhote tinha uma cor natural, como grama recém-cortada. A estranha tonalidade verde vem de um pigmento natural, chamado biliverdina, a mesma substância que dá aos hematomas sua cor esverdeada durante a cicatrização. Em casos raros, a biliverdina se mistura com o líquido amniótico e mancha o pelo claro de um filhote durante o parto. Não faz mal a eles, e o verde geralmente desaparece em poucas semanas. Mas ainda assim, com que frequência você pode dizer que sua cadela deu à luz o Hulk? Fotos de Pistache, como ele foi chamado, rapidamente viralizaram. As pessoas o compararam ao bebê Yoda, outros o chamaram de Shrek da ninhada. Até mesmo veículos de notícias de outros países noticiaram a história. Apesar de toda a atenção, o filhote estava saudável, feliz e completamente normal, exceto pela aparência de que havia sido mergulhado em gosma. As chances disso acontecer são incrivelmente baixas. Apenas alguns casos semelhantes foram relatados em todo o mundo. Conforme ele crescia, a cor verde desbotava dia a dia, substituída por um bege mais tradicional. Mas durante aquelas primeiras semanas, ele provavelmente foi o filhote mais famoso da Itália. Em uma fazenda tranquila na China rural, uma porca deu à luz o que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Entre uma ninhada de leitões saudáveis e se contorcendo, havia um diferente dos demais. Tinha 2 cabeças totalmente formadas, 2 focinhos, 2 bocas, 4 olhos, piscava, gritava e tentava andar, embora desajeitadamente, como se seu cérebro não soubesse para onde ir. O leitão tinha polisfalia, uma condição rara em que os embriões não se separam adequadamente durante o desenvolvimento. Os fazendeiros locais ficaram perplexos. Não era um truque ou uma farsa, era um animal real, vivo. Fotos do leitão de 2 cabeças se espalharam rapidamente pela internet, atraindo milhões de visualizações em poucos dias. Algumas pessoas ficaram fascinadas, outras céticas, mas a evidência era clara. A natureza acabara de escrever um de seus capítulos mais estranhos. Animais com 2 cabeças já nasceram antes, cobras, tartarugas e até vacas, mas porcos? Isso é raro. E vê-lo vivo e gritando? Praticamente inédito. Veterinários o examinaram e confirmaram que ambas as cabeças respondiam ao toque e ao som. Infelizmente, animais com essa condição geralmente não vivem muito, mas o nascimento em si é de cair o queixo. É um lembrete de que mesmo algo tão familiar como um leitão ainda pode nos chocar com o inesperado. De um porco com 2 cabeças a um pai com centenas de filhotes, as coisas só ficam mais estranhas. No mundo subaquático, os cavalos marinhos invertem o roteiro. São os machos que dão à luz, e não a 1 ou 2 filhotes, mas às vezes a mais de 1000. Quando isso acontece, é como assistir a fogos de artifício, exceto que as faíscas são pequenos filhotes de cavalo marinho, se contorcendo, disparando em todas as direções. A barriga do pai começa a pulsar e, em segundos, uma nuvem de mini cavalos marinhos irrompe de uma fenda em sua parte frontal. Ele se contorce, se contrai e treme enquanto os filhotes saem, nadando para longe imediatamente. Parece caótico, mas é um milagre da biologia. O macho não apenas carrega os ovos, como sua bolsa os nutre como um útero. Isso não é fantasia. Foi capturado em câmeras de aquários e recifes de corais. E nunca deixa de ser hipnotizante. A visão de um pai solteiro trazendo centenas de novas vidas ao mundo é difícil de acreditar, mesmo quando você está olhando diretamente para ela. O momento passa rápido, mas a filmagem dura para sempre. E, sinceramente, quantos outros pais podem dizer que fizeram o parto de 500 crianças antes do café da manhã? No coração do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, guardas florestais avistaram algo tão raro que tiveram que verificar seus binóculos 2 vezes. Em meio a uma pequena manada de elefantes africanos, havia um filhote que parecia quase brilhante, não cinza como sua família, mas rosa claro com olhos azuis brilhantes. Era um elefante albino selvagem, algo tão incomum que mesmo guias experientes nunca tinham visto um pessoalmente. Albinismo em elefantes é incrivelmente raro, e ainda mais raro na natureza. A maioria dos animais albinos não sobrevive por muito tempo porque sua cor dificulta a camuflagem, e sua pele é mais sensível ao sol. Mas este pequeno bezerro parecia saudável, curioso e já tentando acompanhar a manada. Câmeras capturaram o momento em que ele saiu de trás da mãe, quase como um fantasma entre sombras. A filmagem viralizou por um bom motivo. Você está vendo algo que quase nunca acontece. Não é um truque de luz. Não é uma pelagem empoeirada. Um verdadeiro elefante albino, nascido livre, trilhando as mesmas trilhas de gerações anteriores. E a melhor parte: a manada o tratou como qualquer outro bebê, provando que no mundo animal, ser diferente não significa ser deixado para trás. Aquela única imagem, pele pálida contra o solo brilhante, parece algo saído de um sonho. Mas é 100% real.
Algumas histórias parecem pertencer a uma série de ficção científica, e esta definitivamente se encaixa nesse perfil. Em uma aldeia remota na Índia, uma cabra deu à luz um recém-nascido, que deixou toda a comunidade atordoada. O corpo era claramente de uma cabra, mas o rosto era assustadoramente humano. Não apenas vagamente, tinha um focinho, olhos voltados para a frente, e até mesmo o formato da boca e do nariz pareciam estranhamente familiares. As pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A notícia se espalhou rapidamente. Moradores locais vieram de quilômetros de distância para testemunhar. Alguns viram isso como um sinal, outros simplesmente ficaram incrédulos. Vídeos e fotos circularam rapidamente pela internet, gerando uma mistura de fascínio e confusão. Mais tarde, especialistas explicaram o fenômeno como uma deformidade crânio-facial grave, uma condição em que as características faciais se desenvolvem em formas incomuns durante a gravidez. É extremamente raro e, quando acontece, os resultados podem ser impressionantes. Embora o recém-nascido não tenha sobrevivido por muito tempo, sua breve aparição deixou um enorme impacto. Tornou-se um lembrete de que a natureza nem sempre segue as regras. De vez em quando, acontece algo que desafia completamente o que esperamos, e este foi um desses momentos. Um parto rotineiro na fazenda, de repente se transformou em uma sensação viral, e um dos partos de animais mais comentados da memória recente. Alguns o chamaram de perturbador, outros o chamaram de incrível. Uma coisa é certa, não foi algo que você esquece. Acha que é difícil cuidar de 2 filhotes? Experimente carregar 20 nas costas. Isso é só uma terça-feira normal para uma gambá-mãe. Esses animais não apenas dão à luz ninhadas enormes, às vezes até 20 filhotes, como também os carregam para todos os lugares como uma mochila viva. E não estamos falando de pequenos passageiros tranquilos. Esses filhotes se agarram com unhas e dentes com seus pezinhos rosados, empilhados como pequenas bolhas móveis sobre o pelo da mãe. Fotógrafos da vida selvagem capturaram esta cena bizarra e bela. Uma gambá-mãe trotando pela floresta, com o dorso coberto de filhotes se contorcendo. De longe parece que suas costas estão vivas. E de certa forma, estão. Ela faz isso por semanas, até que os bebês estejam grandes o suficiente para explorarem sozinhos. É uma das visões mais caóticas, mais comoventes da natureza. Não há carrinho nem cadeirinha. Apenas uma mãe determinada fazendo funcionar com o que a natureza lhe deu. E não importa quantos deles sejam, ela garante que todos se segurem firme. É bagunçado, é selvagem e é uma das demonstrações mais legais de criação natural que você já viu. A versão da natureza de um ônibus escolar, coberto de pelos, patas e pura determinação. Agora vamos deixar a terra firme e mergulhar em algo verdadeiramente sci-fi. Conheça Elysia marginata, uma lesma do mar que decidiu que um parto normal não era dramático o suficiente. Em vez de botar ovos ou se dividir como uma estrela do mar, essa lesma do mar corta a própria cabeça e cria um novo corpo. Não em meses, estamos falando de dias. Pesquisadores no Japão filmaram isso acontecendo. A cabeça se separa do corpo, rasteja para longe e regenera os órgãos, o coração e tudo mais. Sem ovos, sem parceiro, apenas uma reinicialização completa. Esse truque bizarro não é mágica. É sobrevivência. Cientistas acreditam que pode ser uma maneira de eliminar parasitas ou escapar de infecções, mas aqui está o problema. O corpo antigo da lesma continua se movendo por um tempo, mesmo depois que a cabeça é removida. Parece algo saído de um filme da Marvel, mas é 100% real. Poucas criaturas na Terra conseguem fazer isso. É um nível de planejamento biológico de backup com o qual os humanos só podem sonhar. E enquanto a maioria das espécies gasta tempo construindo ninhos ou bolsas, esta simplesmente se reconstrói do zero. A filmagem é ao mesmo tempo assustadora e hipnotizante. Uma lesma flutuante em forma de folha, se reinventando do pescoço para baixo. Quando se trata de nascimentos inesquecíveis, este pode levar a coroa. Na reserva Masai Mara, no Quênia, uma zebra bebê foi avistada sem listras. Em vez disso, tinha a pele marrom escura coberta de bolinhas brancas, um padrão completamente diferente do que já vimos em qualquer zoológico ou documentário sobre a natureza. Os guias de vida selvagem não conseguiam acreditar. Deram ao potro o nome de Tira e rapidamente confirmaram que não estava sujo ou empoeirado. Tratava-se de um caso de pseudomelanismo, uma mutação genética rara que embaralha o padrão de pelagem habitual do animal. Fotos de Tera se espalharam como fogo em pó. Não se tratava apenas de uma nova versão de um animal familiar. Parecia uma ilusão de ótica, em pé na grama. A maioria das zebras tem padrões nítidos, semelhantes a códigos de barras, mas Tira parecia uma bolsa de grife com pernas. Mesmo assim, ela se misturava surpreendentemente bem ao rebanho, e especialistas disseram que a mutação não pareceu afetar em nada a saúde do potro. Ver Tira foi como detectar uma falha no design da natureza. A maioria das pessoas só conhece zebras de uma maneira, listras pretas e brancas, limpas e clássicas. Mas às vezes, a evolução decide rabiscar fora das linhas, e o resultado é uma zebra malhada que se torna uma celebridade global. Sem filtros, sem Photoshop, apenas uma biologia crua e bela, fazendo algo totalmente inesperado.
Nas praias arenosas da Flórida, onde milhares de tartarugas marinhas nascem a cada temporada, um grupo de conservacionistas se deparou com algo que nunca tinham visto antes. Em um ninho, aninhado entre conchas quebradas e filhotes se debatendo, havia um filhote de tartaruga marinha com 2 cabeças. Um corpo, 2 cabeças totalmente formadas, cada uma piscando, cada uma se movendo, cada uma tentando rastejar em uma direção diferente. Não se tratava de uma escultura ou de uma farsa viral. Era um filhote real e vivo com uma condição chamada bicefalia, resultado da divisão incompleta do embrião. É o mesmo tipo de problema biológico que pode levar a gêmeos siameses. E era incrivelmente raro. Mesmo entre os répteis, onde as mutações são mais comuns, esta foi uma descoberta única para a equipe. A pequena tartaruga foi manchete no mundo todo. Cientistas documentaram seus movimentos, notando que ambas as cabeças estavam ativas, tentando coordenar a locomoção. Ela não só parecia incomum, como também agia dessa forma. Enquanto a maioria dos filhotes instintivamente corre direto para o oceano, este cambaleava em zigue-zague, como se estivesse debatendo para onde ir. Embora suas chances de sobrevivência na natureza fossem mínimas, o momento da descoberta foi inesquecível. Em um mar de milhares de filhotes perfeitos, este se destacou, um lembrete de que mesmo os processos mais antigos da natureza ainda podem nos surpreender. Nem todo nascimento segue o roteiro, e às vezes é exatamente isso que faz valer a pena assistir. Se há um animal na Terra que leva a expressão multiplicando-se loucamente a um nível totalmente novo, é o camundongo. Em um caso documentado, uma única camundonga fêmea deu à luz a impressionantes 140 filhotes, todos em apenas um ano. Você ouviu direito. Um pequeno roedor do tamanho da palma da sua mão, produzindo uma prole rosada e barulhenta, equivalente a uma pequena vila. Camundongos são reprodutores natos, mas até os cientistas ficaram surpresos com a consistência e a rapidez com que este pariu. Ela dava à luz a cada poucas semanas, frequentemente com ninhadas de 10 a 15 filhotes por vez, raramente perdendo um ciclo. E a parte mais incrível, ela criou quase todos com sucesso, sem creche chique, sem ajuda, apenas uma maternidade ininterrupta, movida pelo instinto e lanches ricos em proteína. Dê uma olhada nesta imagem. É assim que parte de seu enorme grupo de filhotes poderia ter sido. Rosados se contorcendo, quase idênticos, como um mar de jujubas em movimento com olhos. É difícil de acreditar, mas isso é real. Na verdade, esta pode ser apenas uma de suas muitas ninhadas. Ela parecia um balão antes de dar à luz, e depois parecia que tinha sobrevivido a uma maratona. Roedores podem não ser glamourosos, mas sua biologia é construída para a reprodução. Um camundongo pode tecnicamente engravidar poucas horas após dar à luz, tornando-os algumas das mães mais eficientes de todo o reino animal. Um ano, 140 filhotes e nenhum sinal de desaceleração. Isso não é apenas uma ninhada, é um legado. Pandas são adoráveis, mas não são exatamente famosos pela eficiência na criação dos filhos. A maioria das mães pandas mal consegue cuidar de um filhote de cada vez. Gêmeos costumam ser mais do que suficientes, e um deles geralmente acaba abandonado. Então, quando uma panda no Parque Safari de Chimelong, na China, deu à luz trigêmeos, ninguém esperava que os 3 sobrevivessem. Mas essa mãe, chamada Zhu Xiao, desafiou todas as probabilidades e fez o que nenhuma panda em cativeiro jamais havia feito. Criou os 3 filhotes com sucesso. Os tratadores do zoológico estavam preparados para intervir, presumindo que precisariam revezar os filhotes para alimentação, como costuma ser feito com gêmeos. Mas Zhu Xiao surpreendeu a todos com sua paciência e determinação. Ela amamentou os 3, cuidou deles e, de alguma forma, os manteve aquecidos e seguros durante as semanas mais delicadas. Os filhotes, inquietos, rosados e do tamanho de barras de manteiga ao nascer, cresceram e se tornaram ícones saudáveis e fofinhos do sucesso dos pandas. Este nascimento foi um marco tão grande que virou notícia global, não apenas por ser fofo, mas porque marcou uma grande vitória para a conservação dos pandas. Provou que, com os cuidados certos e uma supermãe, até os começos mais frágeis podem se transformar em algo verdadeiramente raro. E sejamos honestos, 3 filhotes de panda rolando juntos é basicamente o sonho favorito da internet. Em 2001, nasceu uma potra em St. Louis, Missouri, que parecia mais um brinquedo do que um cavalo. Seu nome, Tumbelina. Sua altura, apenas 43 centímetros. Pesando apenas 4 quilos, ela caberia literalmente em uma mochila. À primeira vista, as pessoas pensaram que ela poderia ser falsa, um bicho de pelúcia, ou talvez um truque digital. Mas não, ela era bem real. E ela ainda detém o título de menor cavalo já registrado. Tumbelina não era apenas uma égua em miniatura. Ela nasceu com nanismo, o que a torna ainda menor do que a raça já pequena. Os veterinários não tinham certeza de quanto tempo ela sobreviveria, mas ela provou que todos estavam errados. Apesar do tamanho, ela tinha o espírito de uma campeã, correndo, comendo e socializando como qualquer outro cavalo, só que em um tamanho divertido. Fotos dela ao lado de cavalos adultos, ou até mesmo cachorros, viralizaram pelo mundo. Era como ver um conto de fadas da vida real se desenrolar. Ela não era apenas pequena, ela era surpreendentemente pequena, e se tornou uma celebridade, visitando hospitais infantis e conscientizando sobre questões de saúde animal. Um cavalo tão pequeno, saudável e cheio de vida? Isso é algo que você não esquece.
Os koalas podem ser um dos animais mais reconhecíveis do planeta, mas de vez em quando nasce um que não se parece muito com os demais. Enquanto a maioria dos koalas tem pelos macios, cinza ou marrom, e focinhos pretos em formato de botão, alguns filhotes nasceram com mutações genéticas extremamente raras, que lhes conferem características totalmente inesperadas, desde pelos anormalmente claros até albinismo parcial, ou até mesmo total. Esses nascimentos raros foram observados em parques de vida selvagem e centros de conservação por toda a Austrália. Um koala rosa claro com pelos branco-prateados surpreendeu a equipe de um centro de resgate. Outro tinha manchas de cor faltando no rosto e nas orelhas, quase como se alguém tivesse apagado parte de seu padrão. Não são truques de câmera, são variações naturais, causadas por mudanças nos genes de pigmentação. Alguns são albinos completos, mas outros têm o que é chamado de leucismo parcial, onde o pigmento só está ausente em certos pontos. Embora esses filhotes únicos possam sobreviver muito bem, eles enfrentam alguns desafios. Sua pele mais clara os torna mais sensíveis à luz solar, e na natureza, sua coloração pálida os faz se destacar mais para predadores. É por isso que a maioria desses koalas raros acaba sob cuidados especiais em santuários, onde estão seguros e monitorados de perto. Esses nascimentos não são apenas raros, eles são visualmente deslumbrantes. Um koala de pelo claro subindo em uma árvore parece algo saído de um livro infantil. E como acontecem tão raramente, cada vez que um é avistado, parece que a natureza simplesmente jogou os dados e nos deu algo inesquecível. Algumas mães tigresas criam 2 ou 3 filhotes durante a vida. Uma tigresa indiana criou uma linhagem inteira. Seu nome era Mashley, e ela não era qualquer felino, era uma lenda viva. Ao longo de quase 2 décadas na natureza selvagem do Parque Nacional de Ranthambore, Mashley deu à luz 11 filhotes confirmados, um número raramente, ou nunca, visto entre tigres selvagens. E ao contrário de muitos outros, a maioria de seus filhotes cresceu, conquistou seus próprios territórios e também se tornou mãe. Os filhotes de Mashley não se limitaram a permanecer no local. Eles se espalharam, repovoando áreas inteiras de floresta protegida. Guardas florestais começaram a se referir a ela como a Rainha Mãe, porque quando você traçava a árvore genealógica de todos os tigres da região, a maioria dos caminhos levava a ela. Ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava construindo uma dinastia. Alguns dizem que ela deu à luz tantos filhotes que parecia que eles continuavam vindo sem parar. Uma cena não muito distante da imagem que você vê aqui. Embora não tenhamos fotos dela dando à luz seus filhotes, a ideia central se aproxima. Uma tigresa, cercada por onda após onda de pequenos filhotes listrados. Mashley fez esse tipo de cena parecer menos fantasia e mais como algo que poderia acontecer. Ela faleceu na velhice, mas seu legado ainda percorre as florestas. Hoje, acredita-se que mais da metade dos tigres de Ranthambore descendem diretamente dela. Não apenas a tigresa mais prolífica, sem dúvida a mais importante na conservação moderna. Conheça a mola-mola, também conhecida como peixe-lua do oceano. Uma criatura que se parece com um prato gigante nadando e detém a coroa do evento de postura de ovos mais extremo da Terra. Embora flutue perto da superfície com uma aparência lenta e desajeitada, este peixe esconde um segredo impressionante. Uma única fêmea pode liberar até 300 milhões de ovos, de uma só vez. Esse número não é um erro de digitação, é a maior contagem de ovos conhecida para qualquer vertebrado. A mola também não os põe suavemente. Ela libera uma nuvem densa de ovos minúsculos e brilhantes em águas abertas, às vezes tão espessa que brilha sob a superfície como purpurina. Cada ovo é menor que um grão de areia, mas cada um tem o potencial de se tornar um peixe que pode crescer mais de 900 quilos e se estender por 3 metros de largura. O contraste é gritante. O menor ovo se torna um dos maiores peixes ósseos do planeta. A maioria dos ovos não sobreviverá, mas esse é o ponto. A mola-mola inunda o oceano com vida e deixa a natureza decidir quais sobreviverão. Não é nutritivo, mas funciona. Nenhuma cena de parto no oceano se compara. Um momento, um peixe quieto. O próximo, uma explosão de vida microscópica. Estrelas do mar não dão à luz como mamíferos ou peixes, elas o fazem como alienígenas. Algumas espécies desenvolveram uma arma secreta, a clonagem, não apenas em laboratórios nem na ficção científica, mas sim na clonagem real e natural. Uma única estrela do mar pode literalmente se dividir em partes e, em seguida, regenerar cada pedaço em uma nova estrela do mar completa. É a reprodução por desmontagem. Pesquisadores no Japão documentaram uma espécie, Lynkia multifora, que conseguia transformar um único braço em um corpo inteiramente novo. Com o tempo, uma estrela do mar se transformou em dezenas, sem acasalamento, sem ovos, sem espera. Apenas membros se desprendendo e criando rostos novos. É como a versão natural de copiar e colar. Ver isso acontecer é assustador. O membro se estica, se desprende e começa a se remodelar ao longo de dias ou semanas. Você pode vê-lo formar as partes que faltam, órgãos, pele e até mesmo a estrutura característica de 5 pontas. Enquanto a maioria dos animais depende de um timing preciso e de parceiros para se reproduzir, essas estrelas do mar simplesmente se clonam sob demanda. É eficiente, estranho e uma das formas mais selvagens de nascimento no mundo natural.
Agora imagine isso, você está em um barco de observação de baleias, na costa da Baixa Califórnia. Você espera talvez ver uma cauda, um jato d'água, se tiver sorte. Mas então, a poucos metros do barco, uma enorme baleia cinzenta emerge. Rola levemente. E começa a dar à luz bem na sua frente. Foi exatamente o que aconteceu com um grupo de turistas atordoados, e alguém estava com uma câmera filmando. A princípio, a água ficou um pouco turva. Então, uma pequena nadadeira apareceu. E de repente, lá estava ela. Um filhote recém-nascido, se contorcendo e rompendo a superfície para seu primeiro suspiro. A mãe a cutucou delicadamente com o focinho, ajudando-a a subir. Tudo aconteceu em mar aberto, a poucos metros do barco, com os turistas cochichando, ofegando e tentando não deixar cair seus celulares. Uma coisa é ver uma baleia, outra é testemunhar o momento exato em que ela chega ao mundo. Biólogos marinhos dizem que esse tipo de avistamento é extremamente raro. Nascimentos de baleias quase nunca são vistos ao vivo. Geralmente acontecem à noite, em áreas isoladas, longe das pessoas. Mas este, bem no centro das atenções, transformou um passeio comum em um momento único na vida, para todos no barco e para milhões de outros que mais tarde assistiram às filmagens com admiração. Cientistas estão acostumados a surpresas, mas até pesquisadores experientes ficaram surpresos quando uma rata de laboratório deu à luz 40 filhotes em uma ninhada. Isso mesmo, não em um mês, não em um ano, uma única entrega. Para referência, a rata média dá à luz de 6 a 12 filhotes por ninhada. 40? Isso é praticamente uma multidão. As ratas já são conhecidas por sua reprodução rápida. Uma única fêmea pode dar à luz a cada 21 dias, mas isso foi algo completamente diferente, um recorde. Cientistas especularam que a reprodução seletiva e as condições ideais de laboratório podem ter tornado isso possível. De qualquer forma, foi um raro prêmio biológico. E só para colocar em perspectiva, se cada um desses 40 filhotes tivesse sua própria ninhada e esse ciclo continuasse se repetindo, você teria milhares em questão de meses. Um rato, uma ninhada, 40 vidas. Isso não é apenas nascimento, é população em avanço rápido. É isso aí. Escreva nos comentários qual desses nascimentos mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.